Para você que chegou agora, primeiramente, boa noite a todos que estão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 3 do programa Cyber Defenda-se. Para você que chegou agora, ainda não me conhece, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade, cibersegurança e anonimato no meio digital. E este é um programa semanal onde eu vou te mostrar quais são as ameaças no meio digital e como se proteger delas, ou seja, o caminho para a sua cyberdefesa pessoal nesses eventos ao vivo aí que eu faço toda semana, terça-feira, quando não dá um problema técnico. Se der um problema técnico, aí eu tenho que postergar como eu fiz ontem, era ontem, então posterguei para hoje. Acontece. Mas vamos lá. Agora, é o seguinte, antes de começar, se você quer ser avisado sobre essas lives com antecedência, eu peço que você se inscreva, se cadastre em um dos links aqui embaixo. Deixa lá o seu e-mail pessoal ou o seu e-mail anônimo, se você quiser, em um dos links aqui embaixo, porque eu vou te mandar o link dessa live, né, para que você não dependa do YouTube. Se você não quer contar com a boa vontade do YouTube em te notificar dessas lives, então você vai lá e se inscreva. Ok? Dados os recados, vamos lá. O episódio de hoje, episódio número 3 é por que você deveria, tá aqui o título do vídeo, né? Por que você deveria ficar anônimo no meio digital em 2023? E como sempre, antes de eu me aprofundar no tema, eu vou começar pelo nível mais básico, para que todos sejam nivelados. E na sequência, eu vou escalando até chegar em coisas mais complexas e não tão óbvio para a maioria das pessoas. Pode não ser tão óbvio para você, ok? Então vamos lá. Então eu tenho mais uma vez aqui o meu mapa mental. E aqui eu trago algumas perguntas que vai ajudar a gente entender melhor esse tema que é complexo. Anonimato, privacidade, cibersegurança são temas complexos, então exige toda essa estrutura que eu criei aqui. Eu acho que isso está dando certo, o pessoal vem elogiando, comentando, então é sinal que está dando certo, está dando para entender isso que é importante. Mas vamos lá. Primeiro aqui, primeira pergunta, o que é anonimato no mundo físico? Primeiro a gente traça um paralelo do que é essas coisas, do que são essas coisas no mundo físico, quando não tinha internet. Sim, o anonimato existe bem antes da internet. Lá da época das cavernas, os indivíduos precisavam se ofuscar das suas ameaças. Os índios utilizam isso até hoje, no mato, né, que se camuflavam. Camuflar é uma forma de ofuscar, tirar isso aqui, era uma forma de ocultar a sua identidade para se proteger dos seus atacantes. E agora a gente está presenciando isso no meio digital, então só mudou o ambiente. Mas hein, vamos lá, o que é anonimato no mundo físico? Tem a descrição aqui, para a gente entender melhor do que se trata. Essa é a definição, na verdade, né? É o ato de escolher quando, onde e para quem ocultar informações pessoais que revelam a identidade do indivíduo. Se você achou que anonimato era se esconder de tudo e de todos, calma aí que não é assim. Ou escolher quando e onde a sua identidade ficará visível a terceiros, que podem ser adversários, uma ameaça ou não. Pode ser uma pessoa da qual você simplesmente não quer mostrar a sua identidade e está tudo bem, porque você quer. Ou seja, anonimato é esconder aquilo que te torna único em um grupo de indivíduos. Vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Eu trouxe vários exemplos aqui no mundo físico e você já deve ter usado alguns, faz parte, não cai a ficha no momento, mas com os exemplos cai a ficha. Então, por exemplo, baixar ou tapar o rosto quando alguém tira uma foto, para não descobrirem que você está numa festa. Então, você foi na festa escondido da namorada, por exemplo, mas tinha amigos dela lá, começaram a tirar foto e você dava aquela baixada, né? Baixou a cabeça, ou nesse caso aqui, essa moça tentou se esconder baixando o capuz aqui, mas não conseguiu. Esse sorriso é bem famoso, você já deve saber quem é, ou não, se não sabe também, não faz diferença nenhuma. É só como exemplo mesmo. Que mais? Andar à noite ou na madrugada para não ser reconhecido. Bom, quem costuma fazer isso é gente famosa. Enfim, andar à noite, porque à noite impede-se a visão, impede-se que outros indivíduos vejam você, a sua identidade, ou até mesmo o seu jeito de caminhar. Eu vou dar exemplos aqui daqui a pouco, mas outro aqui, usar luvas para não deixar a sua impressão digital. Isso aí, investigadores, detetives usam luva o tempo todo para não confundirem com a identidade do cara que cometeu o crime
Ou mesmo para não deixar rastros, a impressão digital é algo único, é algo que te torna único, voltando lá para a definição, né? A sua digital é algo que te torna único dentre um grupo de indivíduos. Então, colocar uma luva é uma forma de anonimato. Se você não está mostrando o rosto, se a única coisa que pode te identificar é a sua impressão digital, sim, usar a luva é considerado anonimato no mundo digital, no meio físico, no meio físico. No mundo digital também, se você está tirando uma foto e mostra a sua mão, ali pela foto é possível descobrir a sua identidade através da impressão digital. Também é possível, né? Uma vez que está no meio digital. Ou simplesmente colocar um band-aid no dedo e impedir que a sua impressão digital seja coletada. Mais exemplos? Mais exemplos aqui. Colocar vidros escuros no seu carro para impedir que você seja reconhecido. Então você está num carro ali, carro velho ou carro novo, depende de quem você é, da ameaça, da sua ameaça, de quem que você quer esconder, mas nesse caso aqui, uma limusine e toda preta. Inclusive, o presidente costuma usar a limusine para transportar o pessoal da segurança e ele vai num carro não tão chamativo atrás, e geralmente tem essa estratégia, enfim, tudo com vidro escuro. Mesma coisa, para impedir a identificação facial, a identificação corporal, anonimato. Ou usar acessórios como boné ou peruca, óculos escuros para não ser identificado. Identificação facial, mais uma vez, como fez aqui, ó, o Cristiano Ronaldo, nas suas campanhas de publicidade, indo na rua, batendo uma bola com a molecada, enfim. Então, ninguém reconheceu. Pô, cheio de acessório, né? Então, usar acessórios é uma forma de esconder a sua identidade, seu rosto. Seu rosto é algo único dentre um grupo de indivíduos. Você pode ser parecido com alguém, mas em um grupo de, sei lá, milhões de pessoas, você será identificável pelo seu rosto, né? Identificado. Ir de máscara ou cobrir o rosto em uma manifestação. Isso aí, se você vai numa manifestação e depender do que você está manifestando, contra quem, você deve cobrir seu rosto para se proteger, né? Para que ninguém descubra a sua identidade, faça um doxing. Eu já falei sobre doxing aqui, depois eu falo mais vezes, mas procura aqui no canal. Seria as pessoas verem que você está no protesto, tirar uma foto, ó, fulaninha aqui, ó. Aí todo mundo começa a encontrar podres de você, começa a encontrar dados e expõe para outras pessoas na internet. Isso se chama doxing. Ou usar essa máscara aqui, ó, que ela não parece nada com uma máscara, né? Então fica bem disfarçado aqui, é feio pra desgrama, olhando assim, é meio esquisito, mas disfarça mais de longe, não dá pra perceber que é uma máscara, né? Então, sim, usar uma máscara. E naquele caso ali, é como se fosse o rosto de uma pessoa, né? Então fica bem mais sutil. O que mais? Aqui eu já mostrei exemplos de identificação facial, né? Identificação biométrica, identificação facial aqui de novo. Ó, por exemplo, ó, se você não quer usar máscara, bota uma maquiagem aí, ó, arruma um cabelo estranho desse jeito aí, cobrindo o rosto. E de todo modo é o seu estilo, né? É o seu estilo, e aí, vão proibir de usar o seu estilo? Bom, impede reconhecimento facial por câmeras aqui, ó, enfim. Bastando mexer no cabelo, jogar pra frente e pronto. Ou essa moça aqui, ó, pintou o rosto, mudou aqui o cabelo. É meio estranho, né? Mas parece ser eficaz mesmo. O que mais? Ou, se você não quer ter o seu jeito de caminhar, o seu jeito de andar identificado, você pode usar algumas vestimentas, assim, meio esquisitas, como esse cara aqui, ó. Esse aqui é uma vestimenta anti-drone, cobre tudo e não consegue descobrir quem que é o cara, né? Não consegue identificar. Talvez consiga. Isso aqui dá para identificar que é um homem, pelo menos, né? Enfim. Ou essa roupa aqui, estilo padre, é um tecido amorfo, você vê que ele não tem forma definida, e aí não consegue identificar o seu caminhar. E o seu caminhar é uma biometria, é algo único seu. É uma identificação exclusiva sua, da sua biologia, né? Então, também é uma forma de identificar você, de torná-lo único, logo, esconder isso é considerado anonimato. Ok? Então, esses são exemplos. Essa troça tá bugado. Então, esses foram exemplos no mundo físico, anonimato no mundo físico. Esconder o que te torna único no meio de uma multidão. Ok? Entendido aí? Gostaram dos exemplos? Acharam legal? O que acharam aí dos exemplos que eu dei aqui? Tem mais. Mas guarda-chuva, por exemplo, usar um guarda-chuva, isso aí é contra drone também. O pessoal lá de Hong Kong usaram guarda-chuva com LED em cima para impedir identificação por
drone, helicóptero, enfim, tem várias estratégias. Mas agora, sabendo o que é anonimato no mundo físico, vamos lá, anonimato no meio digital, na internet. A gente já traçou um paralelo, vamos agora ao que interessa, que é o que a gente está interessado, anonimato aqui no meio digital. Definição é a mesma, né? O que muda é só o ambiente, como eu disse. Anonimato é o ato de escolher quando, onde e para quem ocultar informações pessoais que revelam a identidade do indivíduo, a sua identidade, só que na internet. A diferença é que na internet os dispositivos, programas e sistemas produzem as suas pegadas digitais. Enquanto no meio digital você é visto, você fica visível. E a partir dali é possível extrair informações que o torna único. Na internet, ninguém te vê. Então, você se mostra através das ferramentas que você usa. Navegador, buscador, aplicativos, seu sistema, a sua rede. Então, tudo isso faz com que você crie pegadas digitais e algo que te torna único em meio à multidão. No mundo físico, quem te observa são as câmeras. No mundo digital, no meio digital, na internet, são as Big Techs. Big Techs ou então outros indivíduos, a depender de onde você está, na rede social. Então, todos estão observando o que você faz, mas não observando tudo isso que eu mencionei aqui, os dispositivos, programas, sistemas, as pegadas digitais. Porque esses indivíduos não têm aparato, não têm tecnologia para isso, as Big Techs têm. Elas possuem tecnologia para poder identificar essas pegadas suas. E aí cabe a você, se você quer ter anonimato, apagar essas pegadas. Você não precisa ser um anônimo para ficar anônimo na internet. Aqui está uma diferença. No meio físico, você precisa esconder o rosto. Você precisa impedir que as pessoas vejam detalhes que o identifiquem. Na internet, você não precisa ser um anônimo. Você pode ser um anônimo no mundo físico e no mundo digital também. Mas não necessariamente pode ser uma pessoa comum, normal, e pode ser um completo anônimo na internet. Ok? E mais exemplos, para ficar mais fácil, como ficar anônimo no meio digital. Olha, criar um perfil no YouTube sem revelar o seu nome real. Você pode pensar que isso não é anonimato, porque você não está anônimo para o YouTube. Concordo, você está correto. Mas lembra da definição que anonimato é você escolher, você definir para quem você quer ficar anônimo. E aí, no caso, de quem você está escondendo, né? Primeiro, onde, né? Onde que você está escondendo a sua identidade? No YouTube, numa mídia social. De quem? Dos demais usuários. Então, para os demais usuários, você é anônimo. Eles não conhecem a sua identidade. E quando? Ao comentar debaixo dos vídeos do YouTube, por exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Criar uma conta de e-mail fictícia para acessar um serviço gratuito de uma Big Tech. Então você cria uma conta de e-mail não atrelada a um identificador exclusivo, que eu vou mostrar quais são daqui a pouco, né? Daqui a pouco você vai saber quais são esses identificadores. Você cria um e-mail desassociando da sua identidade ou algum identificador associado à sua identidade. E aí você fica anônimo acessando esse serviço gratuito, entre aspas, dessa Big Tech. E aí ela não rastreia você pela internet, tem uma série de benefícios. Então, onde? Serviço gratuito da Big Tech. De quem? Big Tech, Microsoft, Google, Meta. É delas que você quer proteger seu anonimato ao realizar essa ação. Quando? Sempre que se logar ou acessar o serviço gratuito. Outro exemplo, realizar buscas no Google sem revelar o seu endereço de IP e informações de sistema. Sim, isso é possível. Tem uma solução, tem um mecanismo de busca que permite que você acesse os resultados de busca da Google sem estar usando o Google. É algo que eu posso comentar depois. Onde? Buscador. Então, onde que você quer ficar anônimo? No buscador, ao utilizar o buscador. De quem? Da Google. Quando? Ao pesquisar por alguns termos sensíveis. Termos que você não quer que a Google saiba para poder traçar um perfil exclusivo sobre você para te rastrear na internet. É uma das consequências disso. Veremos mais, eu vou falar mais sobre isso adiante. Próximo aqui, ó, mais uma enxurrada de exemplos para você sair daqui sem dúvida, ou, enfim, com poucas dúvidas. Eu não prometo sanar todas, porque são muitas dúvidas, mas pelo menos a maioria. Postar um comentário em um grupo de política no Telegram sem revelar a sua identidade. De quem? Não, primeiro onde, né? Onde? Grupo no Telegram, que é onde você está tentando ficar anônimo. E de quem? Do dono do canal,
do grupo, né? Mas não do próprio Telegram, que fique bem claro, você não estará anônimo para o Telegram, e demais usuários. Pelo menos para o dono do grupo e os demais usuários, você ficará anônimo, porque eles não têm tecnologia, eles não têm recursos para poder desanonimizar você, descobrir a sua identidade, a não ser que eles façam um ataque, a não ser que eles vão lá e tentem fazer um ataque de engenharia social contra você, né? Se você for importante para eles, você for um alvo deles, né? Caso contrário, você terá sucesso. Quando? Ao comentar sobre política no grupo, né? Política é coisa sensível, dado a situação, contexto atual aqui, então você ficará anônimo para esses indivíduos. E, último exemplo, vazar vídeos, gravações de políticos corruptos na Darknet. Onde? Darknet. De quem? Políticos corruptos. É o indivíduo ao qual você está tentando ficar anônimo. Você não quer que eles saibam que foi você que está vazando aquilo. E quando? Ao vazar os documentos. Ok? Então, vários exemplos aí para você entender melhor como que funciona o anonimato no meio digital. E quais informações podem revelar a minha identidade no meio digital, na internet, ao navegar, ao ficar online? São várias. São várias informações e, se você não tomar cuidado, elas podem fazer com que você seja identificado. Quais são elas? Tem tipos de identificação, de coisas que tornam você único na internet, no meio digital. São elas: identificação pessoal, ou seja, foto do perfil na rede social, se você posta a sua foto, se você publicou lá a foto de perfil original sua, verdadeira. Nome completo, se você usa o seu nome completo nos sites, na internet, na rede social. Número de telefone também vai identificar, porque o número de telefone é associado ao CPF, que é um documento único exclusivo seu. Endereço de e-mail, que geralmente pede o número de telefone, e o número de telefone está atrelado ao CPF, então uma coisa vai linkando a outra. Geralmente as Big Techs, enfim, os serviços na internet nem pedem CPF, porque eles só vão associando, eles pegam o que é melhor, mais fácil, que é o número de telefone. E ali, no número de telefone, geralmente está linkado as informações que identificam o indivíduo, né? E, por fim aqui, 5 exemplos que eu dei, tem mais exemplos, mas eu dei os mais comuns aqui, para não ficar muito extenso. Informações de pagamento, como conta bancária, chave Pix, cartão de crédito, tudo isso, né? Tudo isso aqui, informações de pagamento, são associadas a você, ok? Beber uma água aqui, rapidinho. Que mais? Identificação do dispositivo. Identificação de dispositivo e software. Isso aqui também pode tornar único, pode torná-lo único na internet. Endereço de IP do seu ISP. Não é endereço da sua máquina, da sua rede interna, mas é o endereço do seu provedor de internet, e geralmente seu provedor de internet está próximo do seu endereço, do endereço da sua casa. Então, e cada máquina tem um endereço, tem uma identificação única e exclusiva. Endereço de IP é uma identificação única e exclusiva para que dispositivos se comuniquem com outros dispositivos na internet. Então, é um endereço único e exclusivo. Identificadores exclusivos do dispositivo em si, como número de série, MAC address, que é a identificação da placa de rede, identificador único universal, UUID, SSID, me esqueci agora, mas é uma identificação única e exclusiva também de dispositivos, e o seu SIM. O SIM é o chip que você utiliza no seu aparelho, então não só o seu número é uma identificação exclusiva, mas como a identificação do SIM também é exclusiva para o seu aparelho. 3. User Agent, que nada mais é do que um conjunto de informações do tipo, versão do navegador e sistema que você comunica toda vez que você acessa alguma página na web, toda vez que você acessa usa um aplicativo, essa informação vai para o servidor. E é possível mascarar essas coisas, todas elas. Idioma. Idioma do navegador, do sistema, diz de onde você é. Diz pelo menos de qual país você é. Data, hora e segundos das requisições na página na web. Então, o momento em que você acessou a página na web é único. Só você acessou naquele exato segundo, ou até milissegundo,
que aconteceu o seu acesso. Só você fez aquele acesso naquele momento, ou você num grupo de poucas pessoas. Tá? A depender do que você está acessando também. Então, junta o que você está acessando e no momento que você está acessando, então tem ali uma informação única sobre você. Data e hora, segundos de envio de... Data, hora e segundos do envio e recebimento de mensagens no WhatsApp, no Telegram. Tá? Data e hora e segundos de interação com aplicativos, atividades do sistema. Tudo isso, né? Todas essas informações não tem nada a ver com as suas atividades em si. Atividades, enfim, o que você está fazendo dentro daquele app, o que você faz dentro do sistema, na verdade são metadados. São dados gerados por trás dos dados. São dados que são gerados por você, pelo sistema, pelo programa, a utilizar essas ferramentas, tá? Então, e são dados associados aos dispositivos que você usa, né? E também chamado de metadados, ok? Atividades e localização. Conexões de rede como Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth. São conexões suas, conexões que você faz para torres de celular e, consequentemente, a sua localização aproximada pode ser definida através de pontos de acesso Wi-Fi, através dos roteadores que tem à sua volta, da sua casa. São pontos de acesso Wi-Fi que podem identificar onde que você está, e torres de celular se você está usando rede móvel, 4G, 5G. E o Bluetooth também, né? Dá para identificar a localização pelo Bluetooth através de outros dispositivos à sua volta, se comunicando via Bluetooth. Por isso que desconectar o Bluetooth é uma excelente ideia, tá? Se você quer ficar anônimo, enfim, prefira a comunicação via cabo, a depender do seu modelo de ameaça. Ou pelo menos elimine o Bluetooth, NFC, essas coisas. Localização aproximada em tempo real. Isso aqui já foi. Então, data e hora das conexões. Então, a data e hora que você se conectou com essas redes. Termos buscados no YouTube já faz parte da sua atividade. Então, termos buscados no Google, no YouTube. Histórico de sites acessados e termos buscados na internet. Atividades suas. Chamadas telefônicas realizadas e recebidas. Contatos, pessoas com quem você se comunica. Via telefone, chat, WhatsApp ou Telegram. WhatsApp, Telegram, mensageiros, eles coletam esses contatos para saber quais indivíduos que você vai se comunicar, para gerar essa lista para você, para que fique mais fácil para você conversar com essas pessoas, mas no fim das contas eles acabam sabendo, fazendo um cruzamento dos indivíduos com a qual você tem interação e pode vender esses dados, obviamente. 8. O conteúdo compartilhado, ou seja, arquivo, fotos, áudios, vídeos que você compartilhou com outros indivíduos, desde que não esteja criptografado, né? O que é criptografado? Por exemplo, conteúdo que você compartilha em grupos abertos no Telegram não é criptografado de ponta a ponta. Então, em teoria, o Telegram tem acesso a isso. Inclusive, ele consegue banir canais no Telegram. O Telegram consegue banir canais porque ele acessa o conteúdo dos canais. Então, não é protegido. E tudo isso é possível ser associado a você, ao usuário que compartilhou aquilo. Páginas acessadas na internet, vídeos assistidos. E aqui tinha um exemplo aqui, eu não sei, eu acho que está em outro lugar. Depois, acho que eu vou mostrar esses exemplos depois. Vídeos assistidos, é importante, eu vou mostrar depois, se eu não esquecer. Atividades de compra na internet, o que você está comprando, quais são os seus desejos na internet. O que você anda precisando aí, comentários em redes sociais, enfim. São alguns dos exemplos mais comuns de atividades suas que podem ser associadas ou cruzadas com outras informações para chegar à sua identidade. E quando não se conhece a identidade real do indivíduo, a correlação, como eu disse, de uma ou mais informações acima, né, podem revelar a identidade do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo assistiu um vídeo sobre como sair da dívida do consignado. Como sair da dívida do consignado. Aí depois ele assistiu o vídeo sobre como emagrecer depois dos 40. Depois ele foi para um vídeo, na verdade ele foi pesquisar sobre jogo do Botafogo. Perfil do indivíduo: servidor público endividado, obeso, acima de 40 anos, no Rio de Janeiro. Essas informações nas mãos de indivíduos que são próximos de você, seria um pouco ruim ele saber o que você está acessando na internet. Só que isso vai para Big Techs.
E aí, uma vez que vai para as Big Techs, no caso a Google, dona do YouTube, sabe disso, ela vai disponibilizar isso para outros indivíduos desconhecidos de você, que são os anunciantes. E os anunciantes pode ser qualquer indivíduo, pode ser eu, por exemplo, pode ser qualquer outra pessoa que esteja apenas querendo explorar essa fraqueza sua e te mostrar algum anúncio de algum produto que não vai te ajudar de verdade. Pode ser alguém que está... alguma pessoa que não é honesta, não estou dizendo que só existem pessoas que não são honestas, não, tem muita gente honesta, mas pode ter algum cara não honesto que vai pegar essas informações da Google, a Google fornece esses dados para esses anunciantes, para que eles paguem a Google para anunciar algo para você. Então, seus dados é a moeda de troca da Google para monetizar a plataforma, para monetizar vídeos aqui no YouTube. E aí, pode ser que um indivíduo desonesto pode explorar isso e mostrar anúncios de coisas que você talvez não queira. Ou pode ser coisa que vai te ajudar a emagrecer, tá? Não tem só o lado ruim da coisa. Por isso que eu gosto de falar, eu gosto de deixar bem claro. Anúncios não são coisas apenas ruins. Tem anúncios bons e tem anúncios ruins. Cabe a você decidir qual que é bom e qual é ruim. Ou você pode simplesmente ir lá e buscar pela informação diretamente, sem que o anúncio apareça para você. Você pode fazer isso. E aí você elimina. Você vai, pesquisa por conta própria e descobre aquilo que vai resolver o seu problema. Não precisa um anúncio estar aparecendo para você. Tá? E uma vez que você não se preocupa com isso, em se proteger e bloquear esses anúncios, aí isso pode há a chance de algum cara que não é honesto oferecer essas coisas para você, ou empresas que não têm lá uma boa reputação ter esses dados em mãos, enfim. E fazer sabe-se lá o que com esses dados. Foi um exemplo, mas foi um exemplo, digamos, bem completo, né? E mesmo que a identidade do indivíduo não seja determinada por essas informações, é atribuído a ele uma etiqueta, uma espécie de identificação baseado naquele conjunto de dados, de tal forma a destacá-lo dos demais. Então, eles pegam, as Big Techs, pegam esse conjunto de dados, conjunto de informações, e por mais que eles não saibam identificar quem você é, especificamente, qual é o seu nome, onde que você mora, onde que você vive, eles pegam esse aglomerado de dados e colocam uma etiqueta. Esse indivíduo tem esse grupo de dados que o separa dos demais. E aí cria uma espécie de impressão digital única sobre você. E tem vários tipos de impressão digital, tá? Tem impressão digital do navegador, impressão digital do dispositivo, por exemplo. Então eles pegam um conjunto de informações do seu navegador, seu sistema e cria ali. Ou o seu dispositivo, você acaba compartilhando, se você não sabe se proteger, né? Você acaba compartilhando essas informações e aí ali é traçado uma espécie de impressão digital sua com base nas informações que você compartilhou, ok? Agora vamos lá, uma coisa importante. Qual é a diferença entre privacidade e anonimato no meio digital? Pode confundir, porque anonimato é uma informação sua que você está escondendo, e privacidade é esconder informações sobre você. Então, acaba se misturando, é normal. E eu vou delimitar aqui onde que começa uma e termina a outra, para ficar mais fácil aqui para você entender. Então, a definição de anonimato é a seguinte. O anonimato é não revelar de quem partiu a informação, a origem. Ou seja, não revelar que foi de você que partiu a informação. De você que partiu aquele dado. Perdão. E a privacidade visa não revelar a informação em si, ou seja, o conteúdo que está sendo propagado. Anonimato, não revelar quem enviou o dado. Privacidade, não revelar o dado que foi enviado. A informação que foi propagada. Tá? Exemplos. Exemplo, sempre, muitos exemplos para facilitar aqui. Mensagens privadas. O destinatário vê a mensagem, ou seja, você está enviando uma mensagem, o destinatário vê aquela mensagem, claro, o objetivo é esse, você está se comunicando, quer que ele veja a mensagem. E sabe a identidade de quem enviou. Por exemplo, WhatsApp, ou mesmo Signal. Então ele vê a sua mensagem e vê também quem é você, já que você precisa informar um número de telefone para usar esse serviço. Para você usar o WhatsApp, Signal, é necessário um número de telefone. E pelo número de telefone dá para saber quem é você. Só que são mensagens privadas pelo motivo de que outros não estão vendo. Então você compartilhou aquela mensagem com o destinatário e só ele viu, e mais ninguém. Por isso que é uma comunicação privada, ela não está pública para outros verem.
Mensagens anônimas, o destinatário também pode ver a mensagem, repara. Então, você continua tendo privacidade aqui. Mas ele não sabe a sua identidade, a identidade de quem enviou, caso você envie essa mensagem de forma anônima. Por exemplo, usando o Briar, que é um mensageiro que trafega usando a rede Tor. Então, a comunicação é através da rede Tor. O seu endereço de IP não é revelado ao usuário final, é de ponto a ponto, mas seu endereço de IP não é revelado. E você não precisa cadastrar número de telefone, nada, nem nome, nada, e-mail. Você cadastra um nome aleatório e logo, se você quiser, você pode ficar anônimo usando esse serviço. E aqui, ele teve acesso à sua mensagem privada, normal, mas não teve acesso à sua identidade. Então, sacou a diferença entre mensagens privadas e mensagens anônimas? Será que ficou claro de vez agora? Me diz aí se ficou claro agora com esse exemplo. Exemplo 2. Privacidade. Mais uma vez, pegando exemplo de mensagem. Só que dessa vez, você pode compartilhar uma mensagem cifrada usando o PGP no seu perfil do Instagram, e isso é privacidade. Ok? Ó, peguei aqui, coloquei uma foto. Isso aqui não é do Instagram, mas é só para exemplificar. Então você tem uma mensagem que ela é privada, porque só o outro indivíduo, PGP, é uma forma de mandar mensagem criptografada. Então só o indivíduo que tem a sua chave, que tem a chave privada dele, é que vai descriptografar isso aqui, ok? Então é criptografado com a chave pública dele e quando chega para ele é descriptografado com a chave privada. É similar ao WhatsApp. Só que aqui, ó, o indivíduo manda mensagem pública para todos verem, mas ninguém sabe a mensagem, porque ela está criptografada, é um conjunto de dados ilegível. Então é uma mensagem privada, apesar de estar pública para todos verem, mas veja, Dylan Love, não sei se é o nome do indivíduo, mas se for o nome do indivíduo, ó, do Business Insider, é um site de negócios, então a pessoa revelou o nome dela, mas compartilhou uma mensagem privada na internet. Então isso é privacidade. Ela revelou a identidade dela, mas não revelou a mensagem, ok? E anonimato seria fazer um comentário sobre política em um blog na Darknet. Por quê? A mensagem agora está pública, mas a identidade do indivíduo não, porque o indivíduo está acessando através da Darknet. Para você que não, se você não sabe o que é Darknet, eu fiz um vídeo, eu recomendo que você assista aí sobre Darknet. É uma rede de anonimato, onde o seu endereço de IP é ofuscado e uma série de identificadores, esse que eu mostrei aqui, não é revelado, né, para os indivíduos, para os envolvidos ali na comunicação. Então, o indivíduo, ele pode publicar a mensagem, se ele quiser, deixar pública para todos verem, mas ele continua anônimo porque a identidade dele não é revelada, entendeu? Aqui, a mensagem ficou privada, apesar de pública para todos verem, ninguém consegue saber o que tem aqui. Então é privada, a mensagem é privada. Porém, o indivíduo revelou o seu nome aqui, ó, o nome dele e o e-mail, inclusive. Dylan Love. Nesse caso aqui, o indivíduo não revelou sua identidade. Revelou a mensagem para todos verem, mas não revelou sua identidade. Então, percebeu essa nuance? Então você pode ter anonimato e não ter privacidade na sua mensagem. Pode ter anonimato e privacidade na sua mensagem. Compartilhar isso com outro indivíduo apenas, com um indivíduo e mais ninguém, privado. Ou você pode compartilhar uma mensagem de forma privada, mas revelando a sua identidade, revelando o seu nome. Ou você pode ter uma mensagem, você pode enviar uma mensagem privada e também não revelar a sua identidade. Então você teria privacidade e anonimato ao mesmo tempo. Ok? E, por fim, mais um exemplo aqui, ó. Privacidade. Enviar uma mensagem pelo Signal. Você continua privado enviando uma mensagem pelo Signal. Anônimo. Publicar um comentário no YouTube com o nome Miau012 e a foto de um gato. Você publicou a mensagem, todos podem ver, mas ninguém sabe, pelo menos as pessoas ali que estão vendo a sua mensagem, com exceção do dono da plataforma, todos os demais não saberão quem é você, porque você não colocou o seu nome, não tem sua foto. Então você escondeu uma informação, uma identificação única sobre você, que é o seu nome e a sua foto. E você ficou anônimo, mesmo publicando a sua mensagem. Percebeu a diferença entre privacidade e anonimato? Bom, se não, vamos lá, diferenças. Privacidade, manter o sigilo das ações do indivíduo. Anonimato, garantir que tais ações não revelem quem é o indivíduo em si. Logo, se as ações podem determinar quem é o indivíduo,
O anonimato na internet também dependerá da privacidade, ou seja, se você revela demais as suas ações, o que você faz na internet, o seu anonimato acabará sendo quebrado. Dei alguns exemplos aqui, ó. Compartilhar uma foto ou vídeo de forma anônima, mas esquece de esconder o seu endereço de IP. E aí, mais uma vez, para quem você está escondendo isso, né? Se você está tentando esconder a sua identidade da plataforma, ela vai saber o seu endereço de IP, vai associar quem é você. E aí, você navegou em outros sites mostrando o seu IP, e lá tinha rastreadores dessa empresa, por exemplo, da Big Tech, da Google. E aí, ela sabe que aquele endereço de IP está associado a indivíduo tal, e o indivíduo tal compartilhou isso aqui de forma anônima, mas ela acabou descobrindo porque ele achou que só a VPN ajudaria no anonimato dele. Tá? Então, não, né? 2. Se comunicar de forma anônima usando o WhatsApp e o Telegram. São dois aplicativos que pedem, primeiro, que eles não escondem o endereço de IP para o destinatário, e nem para eles, né? Não é uma tecnologia que esconde o endereço de IP desde o seu smartphone. Não. O seu endereço de IP é conhecido, a não ser que você use algumas ferramentas para ofuscar o seu endereço de IP, mas o seu número de telefone é solicitado, algo que linka você. Então não dá para você ficar anônimo no WhatsApp ou no Telegram. E tem mais, os metadados são coletados sobre você. São coletados e armazenados em um servidor central suscetível, como você já sabe, a governos. 3. Escrever da mesma forma que escreve quando não está anônimo. Ou seja, você vai num blog na Dark Web e fala sobre as mesmas coisas que você fala na Clearnet, na internet comum, compartilha as mesmas informações e escreve da mesma forma. Ou seja, o seu estilo de escrita acabou sendo compartilhado em um lugar onde você quer ficar anônimo. Então você compartilhou informações sobre você, identificadores sobre você ou atividades suas que acabou fazendo com que indivíduos descobrissem quem era você ali. E você acabou não ficando anônimo, né? Portanto, quem quer ficar anônimo deve se preocupar também com a sua privacidade. Coloquei uma ilustração aqui, ó. Aqui é onde delimita, né? Onde vai a privacidade, onde vai o anonimato. Anonimato, identificação pessoal sobre o indivíduo. Tudo aquilo que a gente viu é relacionado ao anonimato. E o anonimato está dentro, né, ele faz parte do conjunto de privacidade, por quê? Porque a privacidade também depende do anonimato muitas vezes, como a gente viu no exemplo lá. E a sua identidade é algo que denuncia quem você é. É algo que denuncia talvez o que você faz. A empresa onde você trabalha, talvez o seu nome. Sabendo o seu nome, sabe onde você trabalha. Sabendo onde você trabalha, sabe o que você faz. E identificadores exclusivos, atividades do usuário, também impactam na sua privacidade e também no anonimato. E sendo o anonimato parte da sua privacidade, uma coisa acaba impactando na outra, ok? Então, o anonimato faz sim parte da sua privacidade. E, ao não se preocupar com a sua privacidade, o seu anonimato acabará sendo quebrado aqui. Então, a sua privacidade protege. Então, por isso tem até eu criei esse círculo, na verdade, para dar a ideia de que a privacidade protege o seu anonimato, ok? E o que mais que eu tenho aqui para falar? Para que esse assunto, para que eu mate aí as suas dúvidas de uma vez por todas, é possível ter privacidade sem anonimato? E aí? Anderson, mas eu quero ter privacidade e não ter anonimato. Será que é possível? O anonimato permite que as ações do indivíduo não sejam associadas a ele. Ou seja, então o anonimato ele impedirá que as suas ações na internet sejam associadas a você. Então, na prática, como eu falei ali, como já adiantei, o anonimato também ajudará na sua privacidade. Por quê? Uma vez que você não fica anônimo, uma vez que a pessoa já sabe quem é você, aquilo ali está relacionado a fulano. E aí elas podem cruzar informações que você disponibiliza e acabar invadindo a sua privacidade. Eu vou dar mais exemplos depois, logo adiante, da importância de você proteger o seu anonimato. Mas é claro, tudo depende, né? Depende do que você está disposto a entregar, a proteger. Então depende de quem e onde o indivíduo quer ficar anônimo. Quem ameaça? Se está tentando se proteger de um indivíduo, grupo ou organização com muito poder. Então
Vale a pena não. Será a única saída, você preservar o seu anonimato, se a sua ameaça for muito grande. Onde? Né? Vai depender de quem e de onde. Quem da ameaça e onde, se o lugar na internet é controlado ou vigiado por essas ameaças. Porque não vai adiantar nada você proteger a sua privacidade se aquele lugar, aquele ambiente é controlado pela Big Tech, por exemplo. Ela vai conseguir extrair ainda informações sobre você. Então, a única forma de você se proteger, nesse caso, é ficando anônimo. Porque elas não conseguirão associar essas atividades à sua identidade, a você. Exemplos. Mais exemplos. Muitos exemplos. Usar o mesmo nome de usuário no YouTube para comentar no canal de política do Telegram. Dados. Username. De quem você acabou, quem você estava querendo ocultar e acabou mostrando, Telegram. Para o próprio Telegram, o Telegram vai associar as suas atividades no YouTube, as suas atividades, vai associar que é você. E outros usuários também. O usuário vai olhar, ué, é o mesmo nome aqui no YouTube? Então, às vezes ele vê um comentário seu no YouTube, aí vai no Telegram, tá lá você com o mesmo comentário. Ah, então ele também tá nesse grupo aqui. E a partir dali, a depender da sua ameaça, mais uma vez, ele pode começar a juntar informações para te atacar, para te perseguir, enfim, vai depender da ameaça. Governos, por exemplo. Usar VPN para assistir vídeos no YouTube, por exemplo, ou publicar sobre política, enquanto permite cookies de rastreio nos sites. Isso aqui é batido. A pessoa usa VPN apenas e já acha que está protegida. O que acontece? Quem desenvolve o navegador, o mais comum, se você usa Google Chrome ou Edge, a Big Tech vai saber, mesmo você usando a VPN, a Big Tech vai saber que é você que está acessando, mesmo ofuscando seu endereço de IP, as atividades que você fez ali no navegador, porque você não se preocupou em proteger essas informações. Só se preocupou em proteger o seu endereço de IP, que não é o único identificador exclusivo sobre você, como a gente viu lá atrás. De quem? Big Techs ou político. 3. Usar o Brave para pesquisar sobre o imperador. Aqui eu vou colocar entre linhas, né? Você deve entender, né? Se não entender, enfim, paciência. Mas usar o Brave para pesquisar sobre o imperador usando o Google, usando o buscador Google. Então, qual é o dado aqui que você está entregando? O termo que você está buscando. E para quem? Google, o imperador. Google e imperador saberão que você está realizando busca sobre ele e ele não gosta. E você achou que estava protegido porque estava usando o Brave, mas você usou a Google para fazer isso, né? Aí não dá, meu amigo. E por fim, mais um exemplo aqui, ó, usar o Tor Browser enquanto está logado no Gmail ou Outlook. O cara às vezes usa o Tor Browser para tudo, né? Ah, só o fato de usar o Tor Browser já vou ficar anônimo. Só que não adianta nada. O Tor Browser, ele coloca uma máscara em você. De forma análoga. Ele vai lá, coloca uma máscara, coloca aquela roupa estranha em você no meio da multidão. Ou seja, faz com que você não seja identificado no meio da multidão digital. Estou colocando de forma análoga. E aí o que você faz? Você vai e usa Gmail. Você vai e se loga em contas no Gmail, no YouTube, no Outlook. Sabe qual que é a analogia para isso? É você levantar um cartaz com o seu nome, sua identidade, seu RG. Olha, eu estou aqui, um cartaz bem grande e destacado no meio da multidão. Então, as ferramentas, os programas, softwares, não são milagrosos, não são soluções mágicas. O usuário precisa entender como elas funcionam, suas limitações, saber usá-las, no mínimo, né? E aí o indivíduo acaba entregando a sua identificação, usando uma ferramenta tão boa, só que é como o indivíduo estivesse usando ali um amassador ou então um rolo de pizza para cortar carne, né? Então ele não sabe usar a ferramenta. E aí está o problema de um indivíduo não saber usar a ferramenta, né? E aí é uma das coisas que acaba entregando, né, a sua privacidade. Né? É possível ter privacidade sem anonimato? Uma vez que você não fica anônimo, as atividades passarão a ser coletadas ali no Tor Browser. Então você não terá privacidade, porque naquele momento elas não estavam interessadas em você. Mas aí, como você entregou dados sobre você passará a ser rastreado, passará a ter atividades que você fez em outros navegadores associadas a você. Enfim, privacidade já era. E é realmente possível ficar anônimo na internet? Depois de tudo isso, depois desses dados aqui que você compartilha ao navegar na internet, vem a pergunta, né?
E aí, será que é possível ficar anônimo na internet, Anderson? Você não tá me enrolando? Não, não tô te enrolando, te garanto que eu não tô te enrolando. Tô te passando o máximo de informação possível para você conseguir saber se proteger na internet. E se você quer ficar anônimo, cara, isso aqui é para você, esse conteúdo é para você. E para você chegar à resposta a essa pergunta, são necessárias 3 perguntas. Primeiro, de quem você quer ficar anônimo na internet? Da sua esposa? Quer ficar ali o tempo todo na internet e ficar anônimo da sua esposa? Talvez seja impossível. Ela quer olhar seu celular o tempo todo? Vai ser complicado. E será que é necessário ficar anônimo para sua esposa? Será que é necessário ficar anônimo para todo mundo, para tudo e para todos? Ou você quer ficar anônimo para Google? É fácil? Não, mas é possível. É possível ficar anônimo para Google, para Google. Agora, para sua esposa, eu já não sei, já não garanto. Depois, a segunda pergunta: o nível da sua ameaça exige isso? Será que realmente você precisa ficar anônimo? Para Google? Talvez não, tá? Talvez em certas ocasiões você não precisa ficar anônimo, que é a questão da compartimentalização, compartimentar. Em atividades do seu trabalho, por exemplo, que você quer algo mais rápido, mais agilidade, pode usar o Google, tá? Agora, coisas pessoais, opa, aí não, eu compartimento e fico anônimo ali para Google. Uso outras alternativas. 3, já estou até me antecipando aqui as coisas que eu vou falar, inclusive na nossa Masterclass Jornada de Cyberdefesa Pessoal. Se você não está cadastrado para ser avisado sobre o evento, link na descrição. E 3, a terceira pergunta é: você está disposto a dedicar tempo e esforço para aprender a ficar anônimo dessas ameaças? Então você já definiu isso? De quem você quer ficar anônimo? O nível da ameaça, se o nível da ameaça exige isso, você ficar anônimo? E você está disposto a dedicar tempo e esforço para aprender a como se proteger dessa ameaça, como ficar anônimo? Depois de você responder essas 3 perguntas, aí sim você vai saber se é possível ficar anônimo ou não. E eu garanto que sim. Depois de você definir essas coisas, você conseguirá ficar anônimo na internet. Não para tudo e para todos, como você imaginava que era. Mas você conseguirá ficar anônimo para aqueles indivíduos que você precisa esconder a sua identidade apenas. Então depende de quem você quer ficar anônimo. De outros usuários aqui no YouTube, por exemplo, no Telegram. É possível. Você vai descobrir que sim, é possível ficar anônimo na internet. Tudo depende de quem você quer ficar anônimo. Depende só disso. Depende da sua segurança também. A sua segurança garante o seu anonimato, porque a proteção da sua identidade, das suas informações, ela é protegida através da criptografia pela internet. Então, a sua privacidade e anonimato, como você viu lá na live sobre privacidade, uma das coisas que ajuda a proteger a sua privacidade é a criptografia. A criptografia é ali como se fosse a tranca, impedindo que informações sejam compartilhadas, possibilitando que você armazene com segurança, até mesmo na internet, sem que seus dados sejam revelados a terceiros. E será possível, se você usar, isso só será possível, privacidade e anonimato só será possível se você usar programas, aplicativos e sistemas mais seguros. Programas e sistemas inseguros podem e serão explorados para desanonimizar você. É outra coisa, né? Então, criptografia é importante, a segurança é importante, né? Segurança não é só criptografia, como você viu lá na Masterclass sobre segurança. Se você não viu, eu recomendo que assista, tá? Segurança não envolve apenas criptografia. Tem um monte de estratégias que você precisa colocar em prática para proteger a sua segurança. Então, segurança irá garantir também a sua privacidade e anonimato. E programas inseguros, né? Se você não se preocupar com a sua segurança, usar programas e sistemas inseguros, exemplos eu dei lá na live, os atacantes poderão explorar brechas e descobrir a sua identidade, né? Por isso que a segurança é tão importante também nesse processo. Mito quebrado aqui. Quebrar um mito aqui, que é impossível ficar anônimo na internet? A essa altura do campeonato já dá para quebrar esse mito aqui, né? Ficar anônimo de todos e de todos é realmente impossível.
Olha, eu não vou dizer impossível, porque dá para você ficar anônimo se você sair da internet, mas não é a opção da maioria, né? Se você quer ficar anônimo na internet, você não vai sair da internet para fazer isso, não faz nenhum sentido. E agora, dá para você ficar protegido sim, você ficar anônimo das ameaças que você vai definir, tá? Então é possível. Agora, ficar anônimo especificamente, né? Ficar anônimo especificamente para um grupo de indivíduos, sim, é possível. Desde que você tenha cuidado ao fazer isso e use com estratégia. Se você não tiver estratégia, não vai rolar. É simples? Não. Tem algumas estratégias que você precisa seguir. Vou compartilhar algumas aqui daqui a pouco. Mas, Anderson, anonimato não é coisa só de criminoso? Então é outro mito que eu vou quebrar aqui, apenas com algumas perguntas lógicas, tá? É uma coisa que, enfim, infelizmente, a mídia convencional incute isso na cabeça das pessoas. Mas vamos lá, fazer algumas perguntas aqui para definir se realmente quem é anônimo é criminoso, né? Anonimato é coisa de criminoso. Todos que fazem denúncias anônimas são criminosos? Todos que já fizeram doações anônimas são criminosos? Todos que vazaram documentos de políticos corruptos, fazendo com que eles fossem punidos por isso, são criminosos? Um ativista dos direitos humanos, dependendo do ativista, se não for ativista mais político do que dos direitos humanos, mas enfim, se ele realmente está a fim de proteger a vida humana e ele denuncia casos de escravidão, por exemplo, ele é criminoso? Alguém denunciando ou repudiando atos criminosos de ditadores, de governos totalitários, ele é o verdadeiro criminoso? Se o anonimato é como uma arma, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Uma arma pode ser usada para matar ou para salvar indivíduo. Uma arma pode ser usada para ir lá e causar uma chacina, mas pode ser usada para impedir que o indivíduo cometa aquela chacina. Impedir que ele vá lá e mate outras pessoas. É claro, a vida dele vai acabar sendo ceifada, mas ele fez aquela escolha. Outro indivíduo armado, ele conseguiu salvar várias vidas no processo, usando a mesma arma que aquele criminoso usaria para arrancar aquelas vidas. Então, de forma análoga, o anonimato é como uma arma. Ele pode ser usado por indivíduos maldosos, por indivíduos criminosos, mas pode ser usado por indivíduos do bem para salvar a sua própria vida ou a vida de terceiros, de centenas ou milhares de outros indivíduos. Bom, se você ainda está com uma dúvida em relação a isso, eu dei mais detalhes no vídeo Enganaram Você. A Dark Web é o lugar mais seguro da internet. Pesquisa aí no YouTube, você vai ver esse vídeo lá. Eu quebro vários mitos sobre a Dark Web, que é coisa de criminoso, enfim. Se aqui não foi quebrado, assista esse vídeo depois, tá? Enfim, dado essa introdução, essa definição, agora vamos lá. Quais são os benefícios de ter privacidade no meio digital? Mas antes eu vou dar uma pausa para tomar uma água, porque eu não sou de aço. Aproveitar a pausa. Pessoal, como é que tá aí? O conteúdo tá compreensível? Tô dando o meu máximo? E aí, esses exemplos ficaram claros agora? Diferença entre anonimato, privacidade, os exemplos. Foi legal? Deixa nos comentários aí que eu vou ler depois, tá bom? Mas vamos lá. Benefícios. Por que o anonimato é tão importante? Se isso ainda não ficou claro, acho que agora vai ficar. 1. Não ter o seu perfil segmentado e ser rastreado para receber propagandas na internet. O exemplo que eu dei lá do servidor, nada contra ele, nada contra esse servidor. Tá? Foi só um exemplo aleatório que eu dei. Mas essa é uma das consequências de você não se preocupar com o seu anonimato. E, se preocupando, você não passará por isso. Não terá um perfil único sobre você, segmentado, para você ser rastreado na internet. Não ser alvo de agentes estatais e governos autoritários. Uma vez que você protege a sua identidade,
Você pode publicar o que for sobre esses indivíduos. E eles não conseguirão atingir você, desde que você proteja o seu anonimato. Tá? Não vou dizer que é fácil, mas é possível. Tá? Uma vez que você protege, você não será alvo deles, porque eles não conseguem associar essas atividades a você. É isso o anonimato. Impedir que seja associado a atividades, o que você está fazendo à sua identidade, para que cheguem até você. 3. Não ser alvo de perseguição política, ideológica ou religiosa. Você que é religioso, você que tem uma ideologia que a maioria não gosta, ou uma preferência política, ser anônimo vai te ajudar a não ser perseguido. Não ser exposto por uma atitude considerada imoral pelos costumes da sociedade. Isso acontece com indivíduos que nascem em uma sociedade que tem um certo costume e ela não se encaixa ali, aquilo não é para ela. Ela, como indivíduo, não quer seguir aquilo. E é uma escolha dela, é uma escolha individual dela. E para ela se proteger, o anonimato pode auxiliá-la, né, a se proteger. Ou seja, ela pode compartilhar a opinião dela sobre isso, sobre esse costume imposto por uma sociedade onde ela vive, em países em regime ditatoriais, países islâmicos, por exemplo. Essas pessoas podem se expressar através do anonimato. O anonimato protege a integridade delas, né? Manter seus costumes e crenças sem ser julgado pela sociedade. Ou seja, o oposto também funciona. Aqui foi para quem não concorda com aquele costume daquela sociedade. E aqui é para quem tem um costume, uma crença, e não quer ser julgado, porque não é aceito, é um costume, é uma crença não aceita pela sociedade. Então ele quer seguir com aqueles costumes, mas ele não quer ser julgado por aquilo. Então ele pode ficar anônimo. Veja então como o anonimato é uma arma que é como um acessório que pode te ajudar em várias ocasiões. Compartilhar informações sigilosas sem colocar a sua vida em risco. Então você pode divulgar, expor indivíduos criminosos, expor dados políticos, agentes criminosos, sem colocar a sua vida em risco. Só o anonimato garantirá isso a você. Mais nada. Você pode ter a força bruta que for, você pode construir um castelo, mas a depender da ameaça, ele vai jogar uma bomba no seu castelo. Anonimato, ele nem vai saber onde você tá para te jogar uma bomba. 7. E por fim, o último exemplo aqui, não chamar a atenção de golpistas e hackers criminosos. Porque uma vez que o criminoso, ele sabe aquilo, né? Ele sabe. Claro, aqui mais uma vez, privacidade é tudo. Privacidade vai te ajudar no seu anonimato. Mas uma vez que você compartilha dados mínimos sobre você, informação mínima, e você não sabe, né, o que pode acontecer, tem um indivíduo ali à espreita, um hacker, um atacante. Então ele pesca aquela informação, mas ele não consegue linkar com você. Ele não consegue associar aquela informação a você. E aí ele não consegue te atacá-lo. Não consegue explorar, não consegue encontrar outras formas através da sua identidade. Uma vez que ele descobre a sua identidade, ele pode encontrar mais dados, quebrar a sua privacidade, ou seja, invadir a sua privacidade mais ainda para poder te atacar, saber os bens que você tem, pegar o seu patrimônio, enfim. Isso vale para governos também, confiscar seu patrimônio, tá? E o anonimato vai te ajudar com essas coisas, ok? E realizar ações sem ser identificado publicamente porque você quer. Não existe um motivo para você ficar anônimo. Porque você não quer mostrar a sua identidade. Simples assim. Sabe por quê? Porque você não deve satisfação a todo mundo. Você deve satisfação a algumas pessoas. A sua esposa, talvez. Seu filho, se ele gosta muito de você, vale a pena, tá? Vale a pena dar um feedback pro seu filho. Mas para sua mãe, por exemplo, para algumas pessoas você deve satisfação, mas para a maioria não. Então, você quer ficar anônimo pelo simples fato de que você não deve satisfação a um monte de gente estranha. E você não é um livro aberto para que todos verem o que você está fazendo. O que você faz, ou seja, associar o que você faz a você. Então, privacidade e anonimato, você pode nem ter justificativa para poder usá-los, para poder obter isso no seu dia a dia. Tá? Não precisa ter justificativa para ficar privado e anônimo na internet. O simples fato de você querer isso já é uma justificativa suficiente. Ok?
Então espero que tenha ficado claro aí a importância do anonimato para você. Agora, Anderson, tudo bem, mas me dê mais alguns exemplos de quem é que precisa de anonimato? Qualquer um que não queira ter suas atividades associadas à sua identidade. Se você é um indivíduo que não quer ter as suas atividades associadas a você, anonimato é para você. Quem não quer, não, ao contrário, quem quer preservar a sua integridade física enquanto expõe adversários poderosos, políticos, por exemplo. Você vai expor um político de cara limpa, tá pedindo para levar uma canetada, tá pedindo para polícia bater na tua porta e, enfim, comprometer seus bens ou mesmo a sua integridade física, levando você para cadeia, enfim. As últimas consequências são essas, uma vez que você não dimensiona a ameaça e não é capaz de se proteger delas. Então, você acaba sendo exemplos aí de indivíduos que sofreram, que foram vítimas, infelizmente. Quem não quer ser rastreado, no caso, né, por Big Techs e ter suas atividades segmentadas por elas. Se você é um indivíduo que não quer ser rastreado o tempo todo em tudo que você faz na internet por Big Techs, anonimato é para você. Proteger seu patrimônio, sua intimidade, sua crença, cultura, ideologia. Se isso é importante para você e você precisa proteger isso de, mais uma vez, as ameaças, indivíduos mal intencionados, de pessoas que não concordam com você. Anonimato é para você. Então você deve ter anonimato no seu dia a dia. Você deve ficar anônimo, escolher atividades ao qual você ficará anônimo ao realizar essas atividades, para que elas não sejam, mais uma vez, associadas a você. Todos que desejam realizar ações sem revelar a sua identidade a terceiros. Porque, pelo simples fato de, enfim, não tem motivo, né? A todos que não querem revelar a sua identidade na internet, porque não quer. Por qualquer motivo que seja. Mais uma vez, não há motivo para você. Não tem um motivo específico para você esconder a sua identidade. Anônimo porque você quer, talvez. Bom, e qual a vantagem de ficar anônimo na internet, então, né? Qual é a maior vantagem, no caso? Aqui eu listei, eu sempre busco listar aqui dessas três coisas, né? Eu já fiz a masterclass sobre privacidade, segurança e anonimato, e eu busco entender qual é o maior benefício de cada uma dessas coisas. E para mim, o maior benefício do anonimato é navegar na internet sem ser importunado, sem ser rastreado, perseguido digitalmente por pessoas, por indivíduos que talvez é até uma ameaça para você e você nem sabe, né? Que podem te prejudicar, seja no meio digital, pode perseguir você, seja no meio digital ou fisicamente. Você faz uma coisa que é reprovado por uma turba de, sei lá, de indivíduos que não gostam do que você faz e aí você acaba sendo alvo deles, porque eles simplesmente não concordam com a sua ideia. E aí, ficar anônimo desse pessoal é uma boa ideia. E o fato de você fazer isso é o maior benefício. Não ser rastreado, não ser perseguido por algo que você quer expor na internet. Então você quer expor algo publicamente. Então aqui já não cabe privacidade nesse exemplo. Você quer expor publicamente uma ideia, mas você não quer ser perseguido por isso. Você não quer ser alvo só porque você expôs isso. Então, se proteger disso, dessa coisa, é o maior benefício, né? Navegar sem ser alvo de terceiros. E se eu não quiser ficar anônimo, Anderson, o que pode acontecer? Quais são as consequências de eu não ficar anônimo na internet? Algumas aqui, tá? Eu listei algumas, mas você já viu aqui alguns exemplos de indivíduos que não se preocupam com o seu anonimato, mas as principais aqui, ó, é continuar sendo rastreado e vigiado por big corporações na internet, alimentando o monopólio delas, né? Entregando seus dados e cada vez mais sendo talvez manipulado e controlado por elas. Através de inteligências artificiais, por exemplo, que agora vão começar a ter destaque, começarão a ser usadas para poder te rastrear com maior proficiência, com maior precisão ainda. Então, essa será uma consequência. Continuar sendo rastreado por big corporações e alimentando o monopólio delas.
será alvo de governos autoritários caso você não perceba a escalada de autoritarismo. O que vai acontecer é que governos autoritários, eles vão, inevitavelmente, para eles manterem esse autoritarismo, para não perderem poder, controle sobre você, sobre os indivíduos, eles continuarão cerceando a sua liberdade. Por quê? Porque você não se preocupou com o seu anonimato. Então, uma vez que eles identificam você, eles vão lá controlar você, punir você, multar você. Porque você faz algo que eles reprovam, ou que é algo que dificulta a escalada autoritária deles. Porque a sua ideia está abrindo os olhos de outras pessoas. Então a sua ideia é uma arma poderosa contra a tirania, contra governos autoritários, contra indivíduos autoritários. Por isso que eles cerceiam a liberdade dos indivíduos. Por isso que eles fazem o possível para que o indivíduo pare de falar, para que o indivíduo pare de trocar aquela ideia com outras pessoas. E uma delas é através da descoberta da identidade dele. Uma vez que se descobre a identidade do indivíduo, vai lá e pune ele. Arrebenta ele. Para que ele nunca mais fale. Mas uma vez que ele tem um anonimato a seu favor, o que eles poderão fazer? Vão bloquear o seu perfil. Big Tech tal, bloqueia esse perfil aí. Você vai criar outro perfil anônimo, se for possível. Ou você busca outros lugares que seja possível se comunicar de forma anônima. Sempre terá lugares desses na internet. E essa eu acredito que seja a ferramenta mais poderosa contra governos autoritários. 3. Será perseguido por sua crença, religião, mesma coisa. Se você não se preocupar com o seu anonimato, eventualmente você poderá ser perseguido pelo que você acredita, pelo que você pensa, pelo que você gosta. Ou seja, por sua crença, religião, ideologia. Caso a maioria não concorde, ou seja, caso você seja minoria. Se você está sendo perseguido, é sinal que você é minoria. É sinal que, e aí, há uma espécie de manipulação para que incute na sua cabeça que você é a maioria, você é o opressor e é o outro que está te oprimindo é a minoria. Então, é uma lavagem cerebral que é feita para que faça com que você acredite nisso. Quanto ao contrário, se você está sendo perseguido, você é a minoria. Então a maioria está te oprimindo por uma ideia que está incomodando eles. E se você não se preocupar com a sua identidade sendo exposta aí, se você não se preocupar com o seu anonimato, as consequências serão essas. Você será caçado, perseguido. E será alvo de agentes criminosos que saberão o que você tem e o que você faz para assim poder atacá-lo. Você começa a compartilhar algumas coisas para certos indivíduos em certos grupos, mas você não sabe quem está ali naquele grupo, e ao indivíduo sabe quem é você, começa a associar, acumular informações sobre você para te atacar. Saber exatamente como convencer você a clicar num link, a cair numa isca, para poder infectar você e roubar seu patrimônio, roubar seus bens digitais, seus dados, suas informações. Enfim, são algumas consequências de não se preocupar com o seu anonimato. E por que a criminalização do anonimato, que ainda persiste, é uma coisa ruim? Por que é tão ruim a criminalização do anonimato? Por quê? Porque isso permitirá que indivíduos, grupos ou organizações poderosas sejam capazes de saber o que todos fazem, quando e onde fazem, e onde estão. Então, não ter anonimato, ou seja, se criminalizar, está até na Constituição que o anonimato é vedado. Ou seja, você é livre para se expressar desde que mostre o seu rosto. Que lindo! Legal! Como é que você vai se expressar? Aí você vai ser caçado, perseguido? Então, na prática, você não tem liberdade de expressão se você não tem anonimato. Porque se você se expressar, terá alguém com uma régua medindo o que você pode se expressar ou não. Então não tem liberdade de expressão na prática, se não pode ter anonimato. Se você não pode proteger a sua identidade, não existe liberdade de expressão de fato, porque você fica limitado ao que terceiros podem fazer sabendo a sua identidade. Ou seja, um verdadeiro Big Brother de vigilância totalitária. Se não for possível ter anonimato um dia, é o que vai acontecer. Ficção que vai se tornar realidade. 1984, George Orwell, se você não conhece, pesquisa aí.
Talvez essa live seja derrubada até por conta disso. Vou até cortar depois que ela estiver no ar. Tô falando uma coisa que eu nem deveria, tô me arriscando aqui contando algo que eu nem deveria, mas vamos lá. E a consequência, né, da falta de anonimato é a perda da liberdade. A consequência final de não ter anonimato é a falta de liberdade. Não ter liberdade para se expressar, não ter liberdade de ir e vir, do que fazer, com quem conversar, com quem compartilhar. É isso. Uma vez que você não poderá denunciar, expor abusos autoritários, uma vez que você não pode se expressar na internet, agentes corruptos continuarão com seu plano de poder. Indivíduos mal intencionados continuarão com seu plano de poder. Não terá freio contra eles. Esse é o verdadeiro freio contrapeso contra a tirania. Anonimato, proteção individual. O indivíduo protegendo a sua integridade contra tiranos. E em último caso, uma vez que você não pode se esconder da ameaça, a consequência final é a perda da própria vida. Vi de indivíduos que não protegeram seu anonimato e acabaram perdendo a sua integridade física, ou até mesmo a sua própria vida. É só pesquisar aí, você vai encontrar vários exemplos. Vários mesmo. Está acontecendo aqui do teu lado, inclusive. Mas enfim, não posso entrar em muitos detalhes sobre isso. Então vamos lá. Vamos lá. Como fazer, né? Você já viu, você já entendeu todo o conceito por trás de anonimato, a definição, o que é, por que é importante, quais são os benefícios de se ter anonimato, por que isso é para você, por que isso pode ser importante para você. Agora vamos então a como fazer, como ter anonimato. É fácil, agora eu vou começar respondendo aqui uma pergunta, é fácil ficar anônimo na internet? E tudo depende, mais uma vez, depende de algumas perguntas. Né? Qual é a ameaça de que você está querendo proteger a sua identidade? Ou seja, de quem você quer ficar anônimo? Onde você quer ficar anônimo? Quer ficar anônimo em todo lugar possível na internet ou em alguns lugares, em algumas situações específicas? E em algumas situações em específico. O que está disposto a fazer para ficar anônimo? Isso é importante. O que você está disposto a fazer para aprender a ficar anônimo de verdade? Da forma correta, com estratégia. Não tentar esconder de tudo e de todos. E acabar não escondendo nada, no fim das contas. E se você é capaz e sabe como fazer. Ou seja, se você é capaz de colocar esse plano em prática e prosseguir, ficar anônimo de fato. Então, respondendo a essas 4 perguntas, qual a ameaça? De quem você quer ficar anônimo, né? Onde você quer ficar anônimo? O que está disposto a fazer para ficar anônimo? E se você consegue colocar esse plano em prática? Se você consegue realizar isso? Respondendo isso, quanto mais específico for essa resposta, quanto mais específico e detalhista nas respostas a essas 4 perguntas, mais fácil será a sua jornada. E talvez isso não será fácil para você. Aqui eu vou deixar bem claro. A depender do seu modelo de ameaça, poderá não ser fácil. Tá? Mas se você não definir, você nem vai saber se você está realmente anônimo. Você nem vai saber se é fácil ou é difícil. Uma vez que você responde isso aqui, você pelo menos vai saber, pô, caramba, eu vou ter que dedicar tanto de tempo e esforço para conseguir isso. Mas você vai saber. E você vai dedicar aquele recurso e tempo específico, dedicados a apenas aquilo, para proteger a sua identidade. E não gastar um monte de energia se protegendo de algo que talvez nem seja necessário. Então, a primeira coisa é isso. Respondeu isso, aí você vai saber se é fácil ficar anônimo na internet ou não. Eu não posso te responder se é fácil ou não. Porque eu não sei, para alguns pode ser fácil, para alguns não. Esconder apenas o seu nome aqui no YouTube é super simples. O YouTube possibilita que você use qualquer nome aleatório. É um exemplo de anonimato. Você ficará anônimo de outras pessoas. Muito fácil. É o seu caso? Não sei. Então, não dá para responder isso com um simples sim ou não. Depende. Depende daquelas informações ali. Onde as pessoas mais erram ao buscar por anonimato? Justamente isso, né? Tentar se esconder de tudo e de todos e achar que isso será fácil. Você quer se esconder de tudo e de todos? Olha, eu acho que não é possível. Pode até ser, mas você vai gastar um tempo descomunal aprendendo, colocando aquilo em prática, não só tempo, mas
mudar o seu dia a dia, a forma como você navega totalmente. Olha, talvez seja possível, mas será trabalhoso. Você terá trabalho. E aí você acha que isso é possível, mas é fácil. Aí, né, não dá. É, expectativa, né? Tem que... Como é que é? A felicidade é realidade menos expectativa. O resultado que você vai ter é igual a realidade menos expectativa. Se a sua expectativa é muito maior do que a realidade, que de fato é, ou seja, qual de fato é a proteção que você quer ter? Se você não tem essa relação, você vai se frustrar, ok? Tentar ficar anônimo sem estratégia. Mais uma vez, não responder as 4 perguntas acima, não avaliar tudo isso que a gente viu. Tentar ficar anônimo sem ter uma estratégia definida. E ficar buscando soluções mágicas, como use VPN, e aí você ficará anônimo na internet. Use o Brave. Use o Tor e tá tudo certo. Usa só o Tor e tá tudo bem, né? Só ligar o Tor, não saber como usá-lo, não saber como configurá-lo, não saber que o hardware também pode denunciar você, não cuidar da parte de hardware, do sistema. Usa o sistema XYZ, que tá tudo certo. Vejo comentários direto isso aí, né? Vejo vários desses comentários na internet. Ah, é só usar sistema tal e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Enquanto não avaliar tudo isso, não tá tudo bem. Você não vai conseguir ficar anônimo da forma como você quer ou da forma como você precisa, de fato. Por onde começar a ficar anônimo no meio digital, Anderson? Por onde eu preciso começar? Por onde, primeiro, entender de quem você precisa ficar anônimo. Eu vou bater nessa tecla aqui para que você entenda de uma vez por todas. Enquanto você não definir isso, não vai rolar. De quem você precisa proteger a sua identidade? Eu sei que é um esforço mental para você definir isso, mas uma vez que você define, você vai poder colocar em prática e saber exatamente como se proteger. De forma eficaz, direta, mais simples, não complicar a sua vida. Segundo, entender onde e quando você precisa ficar anônimo. Primeiro, são essas duas coisas que você precisa definir. Primeiro, entender de quem você precisa ficar anônimo e onde e quando você precisa ficar anônimo. Definindo isso, em seguida, aí você parte para as outras coisas, que é buscar por ferramentas e estratégias que vão te ajudar com isso, ou seja, as ferramentas que vão ajudá-lo a conquistar isso aqui, obter isso aqui, esconder do indivíduo e onde você quer esconder. Depois, entender como as ferramentas funcionam, para você não usar de forma errada, achar que é uma solução mágica, suas vantagens, desvantagens e limitações, para usá-las da melhor forma possível. Combinar com outras estratégias. Aprender a usá-las para navegar na internet corretamente, né, na sequência. E depois separar muito bem as suas atividades, ou seja, criar perfis, compartimentar. Em alguns lugares, em alguns momentos, como eu disse, em alguns momentos você não poderá ficar anônimo. No seu trabalho, por exemplo. Ali não é lugar de você ficar anônimo. Mas na sua navegação pessoal, talvez seja necessário. E aí, né, você vai separar perfis, compartimentar as suas atividades, separar atividades, para que apenas essas atividades que você precisa desassociar da sua identidade é que você irá proteger. Ou seja, só ali você ficará anônimo. E aí você não vai precisar ficar gastando um monte de recurso e tempo se protegendo em tudo quanto é lugar, sem necessidade, inclusive. E criar um hábito. Por fim, depois de tudo isso, criar um hábito, porque só através do hábito é que aquilo vai se tornar mais fácil para você. Depois que você implementou, tem que colocar em prática, tornar aquilo um hábito. Mas antes, enquanto você não definir, né, isso aqui, você não vai conseguir saber se você realmente precisa ou não ficar anônimo e se você está fazendo isso da forma correta. Então, primeiramente, tudo isso aí, definir, aprender a como usar, aprender quais são as ferramentas, aprender a usá-las, colocar em prática e depois criar um hábito. É basicamente isso. Como eu posso ficar invisível na internet, Anderson? Com estratégias certas, eu posso ficar invisível? Ou seja, ninguém saber o que eu estou fazendo, quem sou eu e o que eu faço? Olha, se você quer ficar invisível na internet, eu não sei porque que você está na internet. Porque se você está na internet, parte do pressuposto que você quer compartilhar algo, ou que você quer acessar algo. E uma vez que você acessa algo
algumas informações serão compartilhadas. Pelo menos o seu navegador, que tipo de navegador que você está usando para que a página apareça corretamente para você. Para saber se pelo menos você está usando um computador ou um celular, para que a tela não apareça de comprido para você. Então, informações mínimas deverão ser compartilhadas. Então, não é possível ficar invisível na internet, apenas saindo dela. O ato de acessar, mais uma vez, o ato de acessar a página na web já permite saber uma série de informações, como você viu lá em cima, são aqueles identificadores que eu mostrei lá em cima anteriormente. Então, o que é possível fazer é escolher quais informações podem revelar a sua identidade e fazer o possível para escondê-las do seu atacante. É isso que dá para fazer. Você escolher o que você quer proteger, o que você quer que não seja associado à sua identidade, onde e de quem. Definindo isso, aí sim você consegue ficar anônimo para aquelas pessoas. Invisível não. É impossível ficar invisível na internet, apenas saindo dela. E até onde a preocupação com o anonimato na internet é uma coisa boa? Até quando a minha preocupação por anonimato é uma coisa boa? Quando a busca por anonimato é consciente e com propósito. Essa é a palavra correta, propósito. Se você navega de forma se você está tentando navegar anonimamente na internet sem propósito, não faz sentido. Talvez é só um hobby. Tem alguns indivíduos que querem colocar um avatar diferente só como hobby, mas se você quer se proteger na internet de verdade contra as ameaças, se você quer ficar anônimo, né, você precisa estar consciente daquilo, colocar em prática todo esse conhecimento aqui e ter um propósito. Se você não tem um propósito definido, isso não é para você. Quando ficar anônimo, muitas vezes, por falta de conhecimento, torna-se uma paranoia. Também é um problema. Esse é o limite. O limite é a paranoia. Uma vez que você quer proteger de tudo e de todos, já se torna algo paranoico. Já se torna algo paranoico. É uma coisa que não faz muito sentido. Você está se protegendo de alguém que, enfim, não precisaria. Não é uma ameaça para você. E quando o indivíduo tem alguma síndrome de perseguição ou medo, nesse caso, eu recomendo buscar ajuda médica. Né? Tá com medo de tudo e de todos, cara, busca ajuda médica. E um exemplo prático de como navegar anonimamente. Aula prática agora. Só que essa aula prática, né, vai ficar apenas para quem estiver ao vivo comigo. Então é isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui e a gente se fala. Até a próxima.